Para aí. Olha um outro exemplo. Artes marciais. Você treina para a guerra. Você treina para matar. Por que você treina para aquilo? Para você inibir a guerra. Sim, porque ela não aconteça. Né? Isso. Não porque você quer virar um monstro matador, mas aquilo te dá mais confiança que quando chegar um agressor, um predador, você só olha para ele e você tem a tranquilidade e a calma de comunicar, sinalizar e dar o recado. Não venha. Porque você tem a confiança que você sabe como reagir caso nós cheguemos nas vias de fato. Eu sei acessar minha sombra se eu precisar, né? Isso. E você tem controle, porque a arte marcial é sobre você obter o controle do uso da sua sombra conscientemente, ligar e desligar na hora que você quer. Cara, eu tava no meio do plenário e numa briga, separando uma briga, e eu conto essa história pra todo mundo. Eu fui mordido. Você tá numa briga e um cara tá te mordendo fisicamente. O seu instinto é de você fazer o quê? Você arrancar a cabeça do cara. E eu não fiz isso. Por que eu não fiz isso? Porque eu luto. E obviamente que aquela situação pra mim não era uma novidade. Era mais um dia de treino. Onde eu estava mais uma vez ali brincando com a minha sombra. Então eu tinha controle dela. Eu tinha graus de níveis de, cara, antes de eu dar uma cabeçada, eu posso apertar ele um pouco mais, eu posso segurar na mão dele, eu posso segurar o pescoço dele, entendeu? Você tem sutileza, sofisticação de recursos, porque você treinou aquilo. Claro que eu estou usando essas analogias para a gente transpor para as nossas batalhas diárias, para os nossos confrontos diários dentro do trabalho, nos relacionamentos, numa sociedade, para você encontrar limites. Isso quer dizer que eu nunca vou perder o controle? Claro que não. Espero que eu não perca. E eu tento treinar o máximo que eu posso para isso. Mas eu posso estar num dia que eu não dormi, tá explodindo 1000 bombas do meu lado, tá acontecendo 1000 problemas. Isso vai debilitando o seu autocontrole de conversa com a sua sombra. E você escorrega. Mas a arte marcial é um grande exemplo disso. E os grandes artistas marciais, eles têm extremo controle do uso dessa sombra, dessa violência, dessa agressividade. Se nós tivéssemos mais pessoas conectadas com isso, talvez nós estaríamos mais próximos da paz, por um simples equilíbrio de poder e forças, aonde eu leria e falaria assim, cara, não vai até aí, porque eu tô preparado para o próximo passo, sei que você também tá, então vamos resolver aqui. Ele seria tão interno que refletir no externo depois. Mas o Putin não é um grande lutador de arte marcial? Ele mas aí ele acha que... Não é só que ele acha, ele está mesmo dentro desse jogo. Ele está num jogo de tabuleiro onde todo mundo está movendo as suas peças. E ele olha para o vizinho dele, frágil, fraco, e é assim que ele lê a maioria dos adversários dele. Ele lê o Biden como um cara fraco. Ele lê o Trump como um cara fraco. Ele lê o Obama como um cara fraco. Ele lê a maioria dos presidentes americanos como um cara fraco. Ele lê os europeus como fracos. E aí, a culpa é dele ou é do outro? Claro que dentro de uma avaliação moral, a culpa é dele. Mas dentro desse aspecto interno que eu estou tentando trazer, que é um outro recorte para a gente olhar para esse problema todo, a culpa também é do outro ser fraco. Porque quando você é fraco, você convida os outros a tirarem vantagem de você. Mas não deveria ser assim. Bom, mas aí a gente voltou para o campo da utopia. A natureza humana não deveria ser assim, mas ela é. Então, como que eu crio mecanismos para controlar as condições da guerra? Parte dos mecanismos é ele não te achar fraco. Essa é a lógica da arma nuclear, então. Por isso que a Coreia do Norte tem uma dessas.
Por isso que ela quer ter. Ela não tem? Ela quer ter pra isso, pra não me atacarem. Ela quer ter? Não, ela tem, mas assim, tipo, o processo dela querer ter... ela tem, desculpa. O desejo de tê-la é... o desejo de ter buscado foi para isso. Não me ataquem. E óbvio que... Por que o Putin fez esse movimento agora? Porque ele achou que o Ocidente estava mais fraco. A leitura dele trocou a chanceler alemã. Ela era mais estável. A Europa, o Reino Unido saiu da União Europeia. A Europa está dividida. Tem a ascensão de partidos eurocéticos. A Europa está meio fragmentada. Que eurocético? Partidos que são contra a União Europeia. Tá. Então ele é cético em relação... Tipo Brexit, né? Partidos nacionalistas anti-europeus. Anti-europeus, pronto. E aí o partido anti-europeu ele quer acabar com a União Europeia. Acabou com a União Europeia, acabou com a aliança. Aí cada um sozinho. Aí quando tá cada um sozinho, pra você criar intriga, divisão e manipular todo mundo é muito mais fácil. Então o objetivo final do Putin é acabar com a União Europeia. Se ele fragmentar a União Europeia, vai ser muito mais fácil dele direcionar, comandar, criar intriga entre todos eles. Não seria mais fácil controlar algo que tá unido? Que é só Não, porque ele é mais forte, foco? ele é maior. É mais fácil ele quebrar em pedaços, o famoso dividir para conquistar. Divide and conquer. Né? Divide e conquista. Mas só você pegar um pedaço pequeno do que você conquistar o mundo inteiro. Você começa aqui com um podcast, cara, você vai crescer, vai ganhar vários seguidores, aí você vai montar outro, você vai convidar outras pessoas, você vai fazer um... Sim. Mas a questão ali é só conquista de território? É aumentar o território? Não, é honra, é força, é prestígio, é medo também. Qual era o medo dele? O que ia acontecer? O medo dele é achar que ele vai acabar, que a Rússia vai ser cercada, que ela vai perder o seu espaço. Mas tinha alguém fazendo isso? Ou foi da cabeça dele? Assim, tem um movimento de encolhimento de territórios históricos, porque ele chegou a ser a União Soviética, mas é irreal, porque não era dele, entendeu? Era ocupado. Mas a barra de referência dele tá no momento de expansão máxima. E aí ele tá comparando com o momento de expansão máxima. Então ele fala, agora eu tô pequeno. E ele olha isso pro curso da história, onde o país já foi grande e pequeno e ficou muito pequeno. E quando ficou muito pequeno, ficou muito vulnerável. Essa história da formação do Estado russo. Ele nasce no Principado de Moscou, que é um lugar pequeno, altamente vulnerável, sofrendo ataques de todos os lados. E para ele barrar e brecar essas rotas de invasão e de ataque, ele precisa expandir. E nesse processo de expansão ele vai conquistando um monte de território e vai criando o que a gente chama de buffers, né? De tampões entre eu e meu inimigo. Então meu inimigo estava lá e ele vinha até aqui. Agora eu conquisto aqui, ali, e agora todo esse espaço entre eu e ele é meu. Se ele tiver que vir até aqui, eu tenho um monte de tampão, eu tenho um espaço, uma brecha, assim, um território para recuar e para entregar e para me reorganizar. Mas eu sempre achei que a guerra de conquista de território era mais assim, eu sei como que todo mundo deve viver, então eu vou conquistar esses territórios para impor a minha visão de mundo. Eu nunca tive isso pelo lado do medo de me atacar e tal. Em última instância, o medo de atacar, ele não é só o medo pelo medo. Ele é o medo que você perca a possibilidade de você ser o dono do seu destino e do seu nariz, comandado pelas suas visões de mundo, pelos seus valores. Então, por que a guerra é política? Porque eu não quero conquistar o território por conquistar. Eu quero conquistar o território para impor a minha visão política. E quando eu perco, se eu perder o meu território, eu perdi a minha possibilidade de ser livre e viver do jeito que eu gosto. No caso dele, por exemplo, um dos elementos da cultura russa é o cristianismo ortodoxo. Então ele quer preservar aquele valor associado com a história russa. Ele quer preservar o idioma. Tanto que um dos estopins da guerra de 2014, quando ele anexa a Crimeia, é quando o parlamento ucraniano decide que o russo não deveria ser mais um dos idiomas oficiais. Eu tirei a sua língua, eu tirei a sua cultura. Eu tirei a sua cultura, eu tirei os seus valores. Eu tirei a sua história, eu tirei quem você é. Você deixou de existir, você foi conquistado, dominado, e você vai ter que se submeter e sucumbir a mim.